Ontem o governo Lula conseguiu se humilhar sozinho sem a ajuda de ninguém, porque ele simplesmente fez uma nota falando que estava apoiando a ditadura da Venezuela, né? Dizendo que o Nicolás Maduro não fez absolutamente nada e que, além disso, a ditadura era democrática, foi feita sem violência e, aliás, foi correta, né? Que atrocidade, que vergonha que o governo Lula fez para ele mesmo. E o pior de tudo é que o governo Lula ainda achou que as pessoas iam apoiar essa patifaria que virou o seu depoimento, né? Que, aliás, o Lula não teve nem coragem de dizer sobre esse tema e jogou a bronca pro próprio site do PT fazer isso. Só que, querendo ou não pegou para os brasileiros. Os brasileiros olharam isso e falou: não tá certo, não tá legal, e o Lula tomou cada bronca bonita que você tem que dar uma olhada, e uma delas foi de um jornalista que, com classe, meio que detonou o Lula de todas as formas possíveis. Ditaduras como a da Venezuela, elas fazem o que ditaduras fazem: mentem, corrompem, roubam, provocam miséria e pobreza e usam um simulacro de regime eleitoral para ficar no poder, que não abandonam pelo voto. É o que a ditadura de Nicolás Maduro está fazendo agora. Ditaduras como a da Venezuela são ditaduras pois não respeitam os princípios básicos da democracia, direitos humanos, liberdade do indivíduo, todos iguais perante a lei. Daí resulta uma outra questão. Não há boas ou más ditaduras, vai depender de qual padrão ideológico obedecem para ser uma ditadura boa ou má? Não. Existem ditaduras. A reação aos truques sujos de uma ditadura, como acontece agora na Venezuela, revela muito sobre o apego de pessoas, organizações, instituições e governos aos princípios que uma ditadura despreza. Há um limite entre manter relações formais com vizinhos sob o jugo de uma ditadura ou apoiar, elogiar, conceder, passar pano para uma ditadura. Pois lá o ditador é amigo, pertence à minha corrente política. O Brasil fez esse tipo de escolha em relação a Nicolás Maduro e colocou-se numa péssima posição. Lula III achava que perderia se Maduro perdesse. Agora percebe que perde com Maduro ganhando. Ditaduras... Pois é, vocês viram o que ele disse. O Lula ele achou que precisava apoiar, querendo ou não, Maduro para conseguir ganhar o seu terceiro mandato. Só que não funcionou bem assim. De qualquer forma, apoiando Maduro ou não, o Lula já não está com o seu mandato muito bom. E agora que ele ganhou, quanto mais se aproximar do Maduro, pior para a imagem do Lula. E pois é, ele está tentando manter o sigilo para não trazer esse palco, esse problema para o lado dele. E o que vem acontecendo nesses últimos dias? O Lula realmente confundiu o que é amizade e o que é política, porque, de certa forma, uma coisa é você ter realmente relações com um país porque ele é seu vizinho e é uma ditadura e você precisa da parte econômica dele. Mas outra coisa é passar pano realmente para as eleições que aconteceram na Venezuela, que, na verdade, todo mundo viu que democrática não foi. Se tem uma coisa que o Maduro faz é realmente tirar a democracia dessas pessoas, ou seja, liberdade, direitos humanos e outras coisas. Ninguém vê na Venezuela, sumiu, desapareceu. E no final o Lula pegou e passou um pano muito bonito para esconder isso da população brasileira. Mas vazou, agora tá todo mundo sabendo o quanto o governo de Nicolás Maduro é terrível. E não só o povo brasileiro, como também todo mundo do mundo inteiro, né, gente? E mesmo assim, o Brasil tá arriscando a se isolar por várias sanções ao reconhecer as eleições do Maduro, ou seja, o governo não tá nem aí porque pode acontecer aqui no Brasil e o quanto de sanção econômica ele pode sofrer por ter apoiado uma ditadura. Ou seja, enquanto tá todo mundo do mundo inteiro olhando para aquilo falando isso tá errado, o governo Lula tá se mantendo isento, tá falando nada do assunto e quando fala, tá com um ladinho pendendo pro lado do Maduro. E se a Venezuela sofreu sanções por ser uma ditadura e ter feito golpes e outras coisas nesse sentido, em tese quem tá apoiando também vai junto pro buraco com a Venezuela. E o governo Lula tá fazendo isso, tá apoiando e tá indo junto pro buraco com a Venezuela e no final vai vir sanção. E aí, quando você olha umas medidas dessas, que você vê que o dólar sobe lá em cima. E depois o governo Lula diz que não é culpa do governo dele e que na verdade é culpa do Banco Central.
Uma coisa que a gente tem que dizer que é verdade que cada mínimo problema que vem acontecendo no Brasil, em tese, é governo Lula o problema. Ou seja, se é ele que está no poder, ele que tem que resolver os problemas e conseguir organizar como resolver o seu mandato. Ou seja, segurança, educação e outras coisas é o governo Lula que resolve. Não é à toa que ele elegeu um ministro para isso, né? Que pena que colocou os ministros nos cargos errados. Pois é, para mudar um governo que é extremamente ruim para o povo, não existe idade. Independente da idade que você tem que lutar pelos direitos do seu país. E é exatamente o que a gente está vendo na Venezuela. Pessoas idosas que estão revoltadas com o governo de Nicolás Maduro e agora estão indo de frente para lutar, dizendo que vão lutar até a morte pela Venezuela. ¿Qué edad tiene? 80 años. ¿80 años tiene? Ah, ¿Y qué está haciendo en la calle ahora? ¿Qué está defendiendo a Venezuela. Yo no me puedo quedar en mi casa. Pero hasta hace 2 minutos esto estaba repleto de policías y de gas lacrimógeno. Claro, y me cayó, pero ya me pasó el ardor. Es fuerte el ardor que pone. ¿No le da miedo salir con... No, tiene que correr? no tengo miedo. Yo tengo con este régimen, porque esto no es un gobierno, esto es un régimen. ¿Usted qué le dice a su familia? Que tenga cuidado, que yo no tengo edad para esto. No, para defender a Venezuela hasta que me muera tendré edad. Tendré edad porque yo saco fuerza. Yo estoy así hasta las 10 de la mañana. Senhora, ¿qué edad? Vocês viram, né? Essa senhora, ela tem 80 anos de idade, ela tá indo lá se manifestar contra o regime do Maduro. E além de se manifestar, lá ela tomou o quê? Gás na cara de policiais, passou por perrengues, mesmo a família dela falando que ela não deveria ir, que ela não tinha idade para defender o país dela, ela foi do mesmo jeito e ignorou todos os fatos, porque para ela, na convicção dela, ela tem que lutar pelos direitos dela, independente da idade que ela tenha e que seja até a morte. Então, parabéns para essa senhora por estar indo lá fazer diferença no meio da revolução da Venezuela que está tendo. Que vocês sabem que a Venezuela, depois que o Nicolás Maduro venceu, ninguém aceitou essas eleições e por motivos óbvios que ninguém aceitou, né, gente? Pelo amor de Deus. O cara chega lá, muda do nada de 30% dos votos para chegar a 51,2% e as pessoas acreditam que isso foi uma eleição justa, né? E o que acontece também? A guarda bolivariana, né, ela tá cercando a embaixada da Argentina. Aí você vai entender o porquê. O que acontece? O Javier Milei, ele é o caos e a polêmica em pessoa, né? Ou seja, como sempre, ele tá criando confusão entre o mundo, mas as confusões dele são divertidas e normalmente tem um motivo bom. E dessa vez ele fez com a Venezuela, tá? Teve o regime do Maduro fez essa palhaçada de achar que tinha ganhado, né, de forma democrática. Aí o próprio Javier Milei chegou e falou assim, olha, não reconheço isso, não acho correto, tô chamando quem quiser ir da Venezuela e lutar contra, pode ir, fica à vontade, porque eu vou fazer o quê? Vou contratar aí, puxar assunto do cenário internacional para apoiar vocês. Ou seja, do nada o Milei resolveu comprar uma briga com o Maduro, literalmente do nada mesmo. Ele falou, não gostei das eleições, foi isso, agora eu vou juntar todo mundo possível para ir contra o governo do Nicolás Maduro para que ele caia na Venezuela. Aí depois de ver isso, o Maduro ele ficou revoltado e resolveu fazer o quê? Arrancar as embaixadas dos países, ou seja, a embaixada é o que representa o país, lá no caso na Venezuela, então os países que foram contra a sua eleição democrática, né, que vocês sabem que de democracia não teve nada, ele resolveu arrancar e falar, ó, chispa daqui, vai embora que eu não tô nem aí, não quero ver a cara de vocês nunca mais. Foi mais ou menos isso. E a questão é que a da Argentina teve uma atenção especial, né, nesses últimos dias, depois da fala do Milei. Enquanto os outros só saíram, a da Argentina ficou cercada pela guarda bolivariana, ou seja, pois é, né, democracia. Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, aquí los pueden ver, están encapuchados. Ya tenemos prensa agolpada aquí afuera también. Hay varias patrullas. Hagan un llamado a que la ciudadanía, la gente que nos quiera venir a acompañar, que se acerque, nos acompañe aquí cerca de esta residencia en apoyo a lo que todos ya sabemos que pasó. Ahí tienen a los funcionarios, los pueden observar. Miren los encapuchados. Coño, van a entrar. Están viendo ustedes, mírenlos, agentes mírenlos. Urgente, uniformados, los rostros cubiertos,
asediando a la sede de la Embajada Argentina en Caracas. Urgente, por favor. Ya esta es la segunda oportunidad, están En esta oportunidad no son funcionarios de la AED, sino de la funcionarios. misión diplomática de Argentina en la capital de Venezuela. Hacemos un llamado, aquí están estos vehículos nuevamente, funcionarios encapuchados, pueden ver. Sí, estamos en la Embajada Argentina. En este momento siguen llegando Ha llegado otro vehículo. vehículos de la Policía Nacional Bolivariana. Están encapuchados y Hemos armados. pedido apoyo a cuerpo diplomático acreditado en Venezuela, a medios de comunicación y a la Llegó otra ciudadanía que, camioneta. por favor, se acerquen a esta residencia. Vocês viram, foi mais ou menos o seguinte. O Milei deu apoio à própria contra a Venezuela, no caso do Nicolás Maduro, e sim a população da Venezuela, e apoio à oposição. A oposição pegou e subiu para a embaixada para se esconder lá. Alguns membros de direita, que a gente pode dizer assim, que são contra o governo do Nicolás Maduro. Essa galera ficou lá, ou seja, é um território da Argentina, ou seja, também ninguém da guarda bolivariana poderia entrar e invadir lá, né? Mas assim, se o país já frauda as eleições, o que é invadir o território de outro, né? O que é invadir uma embaixada? Mas não poderiam entrar e não poderiam fazer nada dentro da embaixada, e eles queriam que essas pessoas que estavam refugiadas lá saíssem e então se entregassem. Pra vocês terem noção, membros da oposição da Venezuela denunciaram nessa segunda-feira, dia 29, um cerco de integrantes da ditadura de Nicolás Maduro na embaixada da Argentina. Na representação diplomática, aliados de Maria Corina que estão refugiados do regime, entre eles Cláudio Macero, Osmar Gonzalez, Pedro Uruchurtu, também Fernando Martins Volmota. Tivemos também Gali Meda e Humberto Villa-Lobos, tá? São essas pessoas que estavam refugiadas, tá? Dentro da embaixada da Argentina. Maria Corina não estava lá, mas essa galera que estava junto com ela, que apoiava ela, foi para lá se refugiar depois do Nicolás Maduro ter ganhado, porque obviamente se a perseguição já começou antes, imagina depois dele ter ganhado, como é que não ia ficar a situação? E aí, conforme a oposição, o que aconteceu? Os homens encapuzados chegaram de carro do governo e pararam em frente à sede da embaixada, mas não entraram, né? Como eu disse para vocês, tem o negócio da soberania dentro da embaixada. Se entrar, ia ser um negócio feio. Aí que o Nicolás Maduro ia pedir para o Milei realmente entrar em conflito muito grande com a Venezuela, ou seja, invadir a Venezuela, porque é a mesma coisa da Venezuela invadir o território da Argentina. Tá? E no meio disso tudo que aconteceu, né? Ficaram lá na porta, rondando, pedindo para essas pessoas saírem. Ficaram tentando coagir elas para que elas saíssem de lá e então fossem resolver seus problemas com o governo do Maduro, que vocês sabem, né? E até aí deixar as pessoas inelegíveis e outras coisas terríveis que poderiam ter acontecido também. E querendo ou não, o mais incoerente dessa história, que a gente sabe, é quanto o governo Lula passou pano depois de ver todas essas matérias. Isso foi o auge, gente. O governo Lula passando tanto pano. E como se não bastasse só o governo, teve uma galera da mídia brasileira que também passou pano pra caramba. E essa foi o quê? Você já conhece, né? Não preciso nem falar o nome da emissora que mais passa pano pro governo Lula nesses últimos tempos. Vocês vão ver aqui. Vou botar o vídeo pra vocês. Dê uma olhada e me comentem depois aqui nos comentários o que vocês acharam sobre esse vídeo. Como eu disse para vocês, o melhor comentário vai estar fixado aqui no topo para vocês. Então comenta aí que eu vou botar o seu comentário aqui no topo. Estava até com o Ariel aqui primeiro, né, a gente perguntando se hoje dá realmente para chamar a Venezuela de um governo de esquerda. Aí ele até elencava, hoje é um governo conservador. Esquerda é democracia. Isso que eu ia falar. É um governo conservador, contra aborto, contra o casamento gay, militarista, aliado de evangélicos. Não vejo mais ele com essa... ele é mais um governo de esquerda de fachada e que não respeita a democracia. Mas eu queria, nesse ponto, eu queria até ir além. Por que o Brasil fica se posicionando em defesa de um país que de esquerda não tem mais nada, zero, não tem mais nada, zero? Seria então porque
O que a gente percebe é um PT apoiando Maduro, mais por achar que a Venezuela tem um governo de esquerda. Não tem, na minha opinião, mais, né? O governo Lula também. O governo Lula começa a se distanciar. Até onde vai se distanciar? Vamos checar o que vai acontecer depois dessa apresentação dos boletins de urnas. Bem, eu comentava até com o Ariel aqui primeiro, né? A gente perguntando. Vocês viram, né? Eles falam que o governo do Nicolás Maduro não é um governo de esquerda. Na verdade, eles fazem até uma breve comparação, que você for olhar, é contra LGBT, é contra tal coisa, apoia a família, apoia evangélico, eles tentando jogar uma boquinha assim, peraí, essas pautas são de direitas, mas não é bem assim. Na verdade, todos os governos que o Lula já apoiou, como por exemplo da Rússia, Cuba e até mesmo da Venezuela, nenhum deles segue as pautas de esquerda, ou seja, pelo menos segue o que a esquerda prega, né? Vamos falar assim, porque nem o próprio Lula segue o que a esquerda prega, né? Porque assim, a esquerda fala, vamos lá ajudar os LGBT, vamos ajudar o feminismo, vamos ajudar lá a galera contra a intolerância de etnias, contra a xenofobia, contra outras coisas. Só fala, igual esses mesmos governos que são ditadores. Só fala, porque na hora de fazer outra coisa totalmente diferente. Essa história nunca existiu e ninguém quer saber do que acontece na hora de realmente colocar e resolver, né, os problemas no qual eles disseram em campanhas que queriam resolver, né? É tanto que tem muita gente que é de esquerda, olha para a situação, por exemplo, assim, se a gente for olhar de Cuba, Che Guevara, vamos pegar o Che Guevara. Tem gente que olha e fala, Che Guevara, meu Deus, Jesus Cristo em pessoa. Tem gente que é desse jeito. Eu já conheci gente assim, que na verdade não sabe, né, que o Che Guevara perseguia gay. Pois é, né, galera? O Che Guevara era contra várias pautas e é o símbolo da esquerda. Então, resumindo, de certa forma, a esquerda não tem quase princípio nenhum, né? Para começar por aí, por seus símbolos não seguirem nada do que ela prega, né? Vamos começar por aí, que a esquerda é só a utopia mesmo da fala, porque na hora de resolver os problemas é outra coisa totalmente diferente, nada a ver com a história e só balela, né? E outra coisa, vamos falar então, tirando o foco de esquerda e de países, vamos falar um pouco sobre o Brasil também, que está acontecendo as eleições para a Prefeitura de São Paulo, tá? Que, assim, polêmicas, né? Polêmicas. E quem está envolvido no meio dessas eleições? Começamos que a gente tem dois lados bem divididos e dois lados muito polêmicos, ou seja, temos de um lado o Boulos e a Tabata, que está aí concorrendo para a prefeitura, e do outro lado a gente tem o Pablo Marçal e o Ricardo Nunes. Só que tem alguém que está no meio, que é o Datena, que também está concorrendo, tá? Há poucos dias atrás ele surtou, ele falou, se o Biden desistir, por que eu não posso desistir? O que eu não posso pular fora disso? Não sei nem por que eu inventei de participar dessas eleições. Foi mais ou menos isso, aí o povo xingou ele, né? Virou um caos completo em cima do Datena, ou seja, falando que ele estava regando aí, ou que ele estava desistindo, aí foi uma briga muito cheia de conflitos, né? E a Quest publicou agora que o Datena empata com Nunes e Boulos e acirra ainda mais a disputa por estado de São Paulo. Ou seja, todo mundo conhece o Datena, tá? Como aí, né, um apresentador. Mas será que como político é uma opção boa? É a grande questão. A gente está tendo um empate entre os três mesmos, que são muito importantes. Só que ao mesmo momento que isso causa um empate, também temos que lembrar que temos outros candidatos que têm chances, como por exemplo o Pablo Marçal. Não está sendo apoiado pelo Bolsonaro, mas o Pablo Marçal tem uma chance muito grande de se tornar prefeito aí de São Paulo, né, gente? É uma possibilidade muito boa, de certa forma, na minha visão, tá? Não sei de vocês, já aproveita para botar nos comentários também o que vocês acham. Eu acho que o Pablo Marçal é melhor do que o Ricardo Nunes. Com certeza, não tem nem o que dizer. Eu com certeza acho que é bem melhor que o Pablo Marçal fazia uns trabalhos bem melhores do que ele na política e na prefeitura de São Paulo. Mas põe nos comentários o que você acha sobre isso, tá, né? E aí a gente vai ter agora, então, essas eleições que vão ser acirradas, que vão ser complicadas, que vão trazer conflitos demais e cada vez com esses conflitos vem uma outra coisinha também, chamada de polarização.
tá? Que tá acontecendo muito nessas eleições, né? Ah, mas aquele ali é de esquerda, aquele ali é de direita, aquele ali é de centro. Tem tanta essa polarização demais. Põe aí o que você acha nos comentários, a gente volta com mais vídeo para vocês daqui a pouco. Então, fica aí e espero os próximos vídeos.